E aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos em mais uma aula de hermenêutica, interpretação bíblica. Na aula passada, a gente conversou um pedaço da exegese, que é o contexto cultural. Vários temas que a gente tem que ficar atento ao ler e tentar entender se aquilo que a gente está lendo tem o mesmo significado do que realmente tem hoje em dia ou se tem outro significado. E geralmente tem outro porque a gente está tão distante da cosmovisão do autor bíblico. Hoje a gente vai falar da segunda parte da exegese, que é o contexto literário e o conteúdo dele. E no final a gente vai começar a jornada de trazer de volta o significado ou a intenção do autor para os dias de hoje. Sempre lembrando as duas tarefas da interpretação: ouvir o que foi dito lá em então, ouvir a mesma coisa no aqui e agora. Resumindo essa palavra que é tão rebuscada, chamada exegese, é extrair a mensagem do texto como foi revelada em seu contexto original, ou pelo menos chegar o mais próximo possível do significado original. Essa é a nossa tarefa e é para isso que nós estamos estudando. Mas vamos falar um pouco sobre contexto literário. Entrando assim um pouco mais no texto bíblico, no texto em si. Como a própria palavra diz, contexto literário, qual é o local que esse texto foi inserido pelo autor? Onde está o texto? Essencialmente, o contexto literário significa que as palavras somente fazem sentido dentro de frases. As frases na Bíblia somente têm significado em relação às frases anteriores e posteriores. Às vezes a gente vai falar algumas coisas meio óbvias, né? Mas o texto só tem significado se você entender ele dentro do contexto literário, dentro do parágrafo ou dentro de vários parágrafos. Só assim que a gente pode entender o que significa aquela frase ou aquela palavra. Mateus 18:20 é um bom exemplo do que eu estou falando. Geralmente, quando a gente vai para uma reunião na igreja que tem poucas pessoas, geralmente é reunião de oração, e a gente chega lá e tem umas 4 pessoas só para orar, e a gente estava esperando, ou a pessoa que vai conduzir em oração estava esperando mais gente, estava esperando umas 20, 30 pessoas. Ela pega e cita a Bíblia assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E todo mundo diz amém e se reúne porque Jesus vai estar lá e ele prometeu em Mateus 18:20. Jesus vai estar naquela reunião? Lógico que ele vai estar. Não por causa desse versículo, por causa de outros versículos, como Mateus 28, na grande comissão, ele fala que ele vai estar com seus discípulos aonde quer que eles fossem. Então, não deixa de ser uma verdade que Jesus ia estar lá. O problema é que esse texto não tem nada a ver com reunião de oração, reunião de culto e com a presença de Jesus naquele lugar se manifestando. O contexto literário ali é de como tratar a ofensa de um irmão em Cristo. E Jesus está dando diretrizes e princípios como deve ser esse procedimento. Então ele vai falar, primeiro, se alguém te ofendeu, vai lá e tenta conversar você pessoalmente com ele. Segundo, se ele não te ouvir, vai lá e leva 2 testemunhas. Era assim que era na tradição judaica, você tinha que levar a testemunha, até hoje a gente tem isso. E tenta convencer ele que ele está em pecado, ou que ele está fazendo alguma coisa contra você. Se ele não ouvir, leve para a comunidade dos santos, para a igreja ali, para um lugar maior aonde esse pecado tem que ser tratado. Essa briga entre você e ele tem que ser tratada, e se os dois são irmãos em Cristo, vão se retratar e pedir perdão um para o outro. Aí Jesus fala, se mesmo assim ele não ouvir, trate-o como alguém que não conhece a Cristo, alguém que não é um irmão. E aí Jesus vai falar isso. O que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que nas decisões de presbíteros, pastores e líderes de uma comunidade, o conselho eleito por uma igreja tem autoridade
para desligar e ligar e dizer isso a esse cara, por todos os frutos que ele está dando, ele não faz parte daqui. E Jesus está falando, eu estou nessa decisão do conselho da igreja, onde estiverem 2 ou 3, uma liderança feita em colegiado, eu estou decidindo com eles. É muito sério o que Jesus está falando, mas não tem nada a ver com uma reunião de oração. Esse texto que eu acabei de usar, não tem nenhum grande erro usar ele fora de contexto, principalmente de uma irmãzinha ou irmãozinho que está lá numa reunião de oração querendo animar o público. O problema é que Jesus nunca falou o que ele está falando. Ele pode usar outros textos. E aí, existem heresias sim, existem seitas baseadas em texto fora de contexto. Na grande parte, era só você ler um pouquinho depois e um pouquinho antes. Eu tinha um professor que ele falava assim, não entendeu o texto direito, não acomodou na alma aquele texto? Lê um pouquinho mais, um pouquinho depois e um pouquinho antes. Não entendeu? Lê um pouquinho depois e um pouquinho antes mais. Não entendeu? Lê mais um pouquinho depois e um pouquinho antes. O que ele estava trazendo desde aquela época, quando eu era estudante de teologia, ele estava querendo colocar na nossa cabeça a importância do contexto literário. E só tem uma forma de você entender o contexto literário, lendo o texto. A chave é ler bem o texto bíblico e fazer as perguntas certas. Agora, algumas dicas que eu li num livro sobre como podemos ler bem um texto. É meio básico, mas vale a pena a gente relembrar esses princípios. Se você quer levar realmente a sério o seu estudo bíblico, você tem que ler pelo menos 3 vezes o texto de cabo a rabo. Se você vai ler o evangelho, o evangelho de João, por exemplo, você tem que ler ele 3 vezes do começo ao fim. É assim que todo mundo que quer entender um texto para valer estudar de forma profunda faz. Não adianta ter preguiça, não adianta você começar a estudar capítulo por capítulo. Você sempre tem que fazer esse panorama algumas vezes, de preferência em versões bíblicas diferentes. A primeira leitura você deve fazer de uma só vez, o texto todo, de preferência em voz alta. Esses tempos eu me meti em expor Romanos, a carta aos Romanos. Eu li algumas vezes do começo ao fim e também ouvi no Spotify várias versões. Eu recomendo assim. Por que ler em voz alta? Para você ouvir o texto. Porque no primeiro século a grande maioria era analfabeta. As pessoas não sabiam ler. Por exemplo, a carta aos Romanos era lida na sinagoga ou nos cultos aos domingos, toda semana em voz alta, do começo ao fim. Era assim que o primeiro público ouvia a mensagem de Paulo toda. E como a nossa tarefa é ter os ouvidos desse primeiro público, nada melhor do que a gente imitá-los lendo do começo ao fim em voz alta. A gente recomenda que a segunda vez que você for ler todo o texto, anote os assuntos principais que destacarem na sua leitura. E na terceira vez que você for ler o texto todo, leia o bloco do assunto com um comentário do lado. Então você pode ter o texto, um comentário sobre o texto, pode ser um comentário específico ou um comentário de todo o Novo Testamento. A gente vai falar mais sobre isso ao longo das nossas aulas. Aí você lê o bloco todo e também você lê o comentário. Por exemplo, em Romanos 1, você vai na introdução até o versículo 18 com um assunto. Você lê várias vezes, depois de ter lido a carta toda, e você pega um comentário e lê todos os comentários, ali o que o comentarista está falando, até o versículo 18. Dessa forma, você tem uma visão geral do que o autor quer dizer. Depois, na segunda leitura, você tem uma visão dos assuntos específicos, os principais. E na terceira, você já tem por bloco um comentário do lado, entendendo melhor, e aí você vai. Agora eu preciso falar um pouquinho sobre o bloco de leitura. É importante você entender isso. Você já sabe que a Bíblia não foi escrita com separação de versículos ou separação de capítulos. Os capítulos foram inseridos por um bispo no século XIII e os versículos 300 anos depois,
no século XVI. Então foi muito tempo depois e eles não tinham as ferramentas que a gente tem hoje, ferramentas muito apuradas sobre exegese, sobre história, sobre arqueologia, sobre hermenêutica. Então eles fizeram o melhor trabalho que eles podiam fazer na época deles. E é maravilhoso a gente poder ter capítulos e versículos e achar de forma rápida quando o pastor fala ou quando um amigo nosso fala, abre lá em tal lugar, capítulo tal, versículo tal, a gente vai lá, pega a nossa Bíblia. Você talvez já participou de alguma competição assim na igreja que a gente tinha isso. Quem achar primeiro tal, e a gente tinha esse negócio de rápido. O problema é que para interpretar, geralmente os versículos atrapalham se você ficar preso neles. Porque no texto original, geralmente a ideia do autor não ficava nos parágrafos, como ficam os versículos. Ficava num campo maior de texto. Esse campo maior de texto a gente dá o nome de perícope. O mais legal é que quase todas as Bíblias novas que a gente tem hoje nas nossas mãos já corrigiu esse erro de divisão daquela época. Vamos dar uma olhada. Eu peguei de forma bem aleatória esse texto da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante, e eu separei esses dois versículos. Primeiro 21, se você der uma olhada, ele coloca ali no meio como se a ideia toda fosse versículo 19, 20 e 21. Versículo 20 está depois de uma vírgula, nem começa como se fosse um parágrafo, e nas Bíblias mais antigas é como se fosse um parágrafo 19, outro parágrafo o 20. Mas aqui nessa nossa versão, ele coloca como uma camada de ideia, versículo 19, 20 e 21. Geralmente você não pode ler separado esses versículos. Ali tem uma ideia completa nesse parágrafo, já de forma exegética, pela tradução da NVI, que é a Bíblia que eu peguei aqui. Agora, olha que interessante o versículo 24, que os tradutores da Bíblia Nova Versão Internacional acharam que até a divisão do versículo está no lugar errado. E então eles continuaram, mantiveram o versículo 24 aonde começa, mas ele põe um espelho e vírgula, já está na outra, depois de um olhar para si mesmo. Olha que interessante aí essa divisão do versículo 24, ele já está corrigindo como uma tradução que foi equivocada e a divisão do versículo também. Isso aconteceu com muitos versículos e às vezes você vai lendo e nem vai percebendo, mas também aconteceu com os capítulos. E uma boa Bíblia muda também essa forma dos capítulos de forma sutil, mas em vários livros você vai perceber que às vezes o capítulo fica no meio do pensamento do autor, então ele pula de um capítulo para o outro na tradução, mas as novas traduções não consideram como uma divisão de assunto. Vamos dar uma olhada. Gente, como eu estava estudando Romanos, eu decidi pegar esse exemplo simples de Romanos 2. Romanos 2 é uma mudança abrupta que Paulo faz depois de ter falado da deturpação dos gentios. Agora vai falar que os judeus são indesculpáveis. Mas olha que interessante, o assunto começa em Romanos 2, e aqui a gente está vendo nessa primeira flecha os judeus e a lei, e aí muda de capítulo, e eles colocam capítulo 3, porque eles têm que colocar, né, mantiveram certinho, só que o assunto não tem nenhum tópico em cima falando que mudou. E aí vai até o versículo 9, que muda de assunto sobre ninguém é justo. O que os tradutores da NVI estão dizendo é o seguinte: essa perícope, que não pode ser cortada no meio, ela começa no capítulo 2, versículo 17, acaba no capítulo 3, versículo 8. Fica até uma tarefinha para você que for ler a Bíblia essa semana, começar a reparar nas novas divisões, e talvez você vai ler capítulo por capítulo e não está na hora de parar de ler, porque o assunto não foi terminado pelo autor original, e quem é nós para pararmos de ler se quem está falando com a gente, que é o autor e consequentemente Deus,
decidiu continuar falando. É como se a gente interrompesse Deus querendo dar um recado. Bom, eu tinha falado que a chave era ler bem o texto e fazer as perguntas certas. Vamos ver um pouco algumas dicas de perguntas que a gente sempre tem que fazer para o texto. Fazer as perguntas certas. Talvez a primeira pergunta que você deva fazer é: qual é a lógica do texto? Do que o autor está falando? Quando você lê o texto todo, essa é a pergunta principal. Do que é esse assunto? Por que ele escreveu essa carta? Por que ele escreveu mais um evangelho? Por que a gente tem 4 evangelhos? Qual é o destaque? Qual é o assunto principal deste evangelho para ele achar tão importante escrever mais um? Por que ele escreveu um livro sobre revelação apocalíptico? Qual é o assunto principal desse texto? A gente vai separar os últimos meses desse curso para falar exatamente isso, com uma chave de interpretação sobre a revelação do Cristo. Uma segunda pergunta é: por que o autor diz isso exatamente aqui? Por que o autor falou nessa ordem? Bom, depois que você pegou o assunto principal do livro, da carta, o importante é você entender a lógica do autor. Por que ele quis dizer isso aqui, logo no começo, ou no meio, ou por que ele esperou até o final do livro ou da carta para falar isso? Isso vai também te ajudar a construção lógica do autor bíblico. E a terceira pergunta que você pode fazer é: tendo ensinado esta lição, o que ele está dizendo em seguida e por quê? Então, por exemplo, uma carta vai ter várias lições e toda vez que tem uma lição fechada, é interessante você pensar por que ele abriu para um outro assunto. Por que ele fez essa conexão? Por que trouxe à cabeça do autor, ao falar desse assunto, esse outro assunto? E entender as ligações temáticas do autor no texto. Como eu disse, quando você vai ler os evangelhos, é sempre bom você entender por que Mateus escreveu o seu evangelho se tinha já Marcos. Por que Lucas decidiu escrever um evangelho se já tinha Mateus e Marcos? E por que João escreve um evangelho se já tinha 3 evangelhos bem espalhados na igreja e nas comunidades do primeiro século? Isso vai ajudar muito você a entrar no texto e entender o sentido original de cada evangelho, por exemplo. Até agora, nós falamos de contexto literário. Agora eu vou falar de conteúdo do texto. Além de você entender aonde fica o texto, por que está cada parte assim, qual é a lógica do autor bíblico, depois que você fez todo esse trabalho, é importante você entender o que o texto, o conteúdo do texto em si. E aí tem 4 dicas que eu quero te dar para você cavucar e mergulhar no conteúdo do texto bíblico. O que contém o texto? Os significados das palavras. É importante você entender o significado de cada palavra, entender a etimologia, por que aquele autor, qual era o significado no primeiro século, no caso do Novo Testamento, o que realmente queria dizer naquela cultura, aquela palavra. Um bom exemplo é a palavra amor, que no português é uma só, mas no grego a gente tem 3 ou 4 significados, né? Você tem amor ali, o ágape, que é um amor incondicional de Deus para o homem. Você tem o filéu, que é esse amor entre amigos. Você tem o eros, que é esse amor entre casais, é um amor mais sexual. Você tem um outro tipo de amor que é para coisas ou bichos. Então você tem várias palavras que é traduzido como uma só. E por isso, quando você vai ler amor na Bíblia, é importante você entender, ou pensar, ou descobrir qual foi a palavra usada e qual era a dimensão do significado que essa palavra teve para o autor. Outra questão são os relacionamentos gramaticais nas frases. Aí complica um pouquinho mais, porque eu tinha um professor que ia ensinar grego, e grego tem várias flexões verbais que não tem no português, então é difícil entender. E ele falava que ele gastava mais tempo retomando o português para a gente entender, para depois passar para o grego. Mas a gente sabe o tanto que é importante
dependendo do tempo verbal que a pessoa está usando quando conversa com a gente, o que ele quer dizer. Assim também é na língua original. O gênero que foi escolhido pelo autor. Bom, se o autor escolheu um gênero, ele não escolheu uma narrativa, ele escolheu uma poesia, ou uma parábola, ou um evangelho, ou uma linguagem apocalíptica, quer dizer que ele tem essa intenção ao revelar o que ele quer falar. E isso é fundamentalmente importante para a gente ler, para a gente sempre respeitar o gênero que foi escrito e as regras de interpretação. Na próxima aula a gente vai falar muito sobre isso, então fica imperdível, fica já o convite para a semana que vem. Se tem textos variantes, o manuscrito. Essa é uma das tarefas mais difíceis de um exegeta, de alguém que quer entender o sentido do texto e está mergulhando de forma séria. É lógico que você e até mesmo eu não conseguimos comparar um texto do outro. Deixa eu explicar o que é uma variante. Os textos mais antigos que a gente tem da Bíblia datam século 3 para frente. Então a gente não tem textos completos. A gente tem fragmentos de texto aonde a gente sempre compara um pelo outro. O problema é que um copista às vezes pegava o título, assim como a gente viu lá em Romanos, que tinha um título em cada perícope, e o copista colocava dentro do texto. E aí o outro copista, que chegava anos depois, só copiava o texto como se fosse o texto original de Paulo ou do Evangelho e tudo mais. Alguns copistas faziam os comentários de um texto que parecia mais difícil de entender dentro do texto ali, e aí um outro copista vinha e copiava como se aquele comentário fosse do texto original. Como eu falei, muitos séculos depois, quando se desenvolveu uma exegese mais rebuscada, mais científica, começaram a comparar o texto um com o outro e descobriram que o texto que estava com a gente não era o texto que tinha mais originais antigos. E aí, quando eles achavam vários originais antigos que não tinham pedaço, eles consideravam a variante mais antiga mais adequada. Mas a boa notícia é o seguinte: você não precisa saber comparar textos originais. As nossas Bíblias modernas já vêm com essa dica. Vamos dar uma olhada. Eu separei aqui o Evangelho de João, capítulo 5. Lembra daquela passagem no tanque de Betesda? Dá uma olhada no versículo 4. Reparou alguma coisa diferente? O versículo está entre colchetes. Você já foi ler lá embaixo o que significa um versículo estar entre colchete? Significa que este versículo não contém nos textos mais antigos. O mais legal é que a maioria das Bíblias não vão arrancar o versículo 4 das nossas Bíblias e a gente vai pular do 3 para o 5. Mas elas nos avisam que esse versículo não está nos originais mais antigos e mais respeitados. O mais importante é que a grande maioria dos versículos ou de palavras que não estão no original e que foram mantidas na nossa Bíblia não interferem o sentido original da Bíblia que a gente tem. E exemplos como esses são raros que eu acabei de passar para vocês, mas eu achei legal a gente dar uma olhada em alguns versículos como esse, que é um pouco mais complicado e pode mudar um pouco a narrativa quando a gente tira eles ao ler o texto mais antigo. Agora eu queria passar 4 ferramentas que vão te ajudar a ler melhor a passagem bíblica e a entender o contexto cultural, o contexto literário e o conteúdo do texto. São 4 ferramentas desse tipo que você precisa: um bom dicionário da Bíblia, um bom manual bíblico, uma boa tradução da Bíblia e bons comentários. Dicas para dicionário, comentário, manual bíblico e traduções a gente já teve em materiais bônus que eu tenho colocado junto com as nossas aulas, e assim você pode comprar e começar a colecionar boas ferramentas para a sua leitura bíblica. Agora, no final da nossa aula, eu gostaria de destacar a importância
do cuidado, depois que a gente entender o sentido original do texto, no contexto histórico, no contexto literário, no conteúdo, trazer para os dias de hoje. Mesmo assim, essa ponte de ouvir o que foi dito aqui e agora é uma arte que tem que ser feita com cuidado, não é uma aplicação qualquer que você faz geral. Ela tem que ser feita com cuidado, porque os grandes erros foram feitos porque ou a pessoa não soube aplicar aqui, ou na verdade ela nem foi, ela aplicou o texto, leu aqui, nem foi ouvir o que foi dito lá e então, mas ouviu aqui e aí aplicou e falou uma grande bobeira. O erro hoje está na sua hermenêutica. Só parando um pouquinho, hermenêutica aqui é usada pelo autor na aplicação do sentido original. A gente usa hermenêutica como o jogo todo, o ir e vir, mas aqui ele está dizendo sobre a aplicação do texto depois que você entendeu o original. O erro hoje está na sua hermenêutica, exatamente porque sua aplicação não é controlada pela boa exegese. Começaram a partir do aqui e agora e atribuíram aos textos significados que originalmente não estavam ali. Pessoas que não fizeram a tarefa da hermenêutica de fazer uma boa exegese e lá no texto ouvir o que o autor quis dizer ao primeiro público, depois trazer para o aqui e agora, cometeram erros cruciais. 3 exemplos para a gente dar uma olhada rápida em erros de pessoas que aplicaram o texto sem ter ouvido o contexto original. O batismo dos mormons em prol dos mortos. Eles sempre citam 1 Coríntios 15, 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Olha, se você for ler só esse versículo, você fala aqui, ó, Paulo realmente está falando do batismo dos mortos. Bom, você tem que entender o contexto e fazer todos os exercícios que a gente fez, que vai te evitar grandes confusões. Mas se você só ouvir esse versículo fora de contexto histórico, literário e não entender o conteúdo, você cai nessa heresia. Segundo exemplo, a rejeição dos testemunhos de Jeová pela divindade de Jesus Cristo. Eles usam vários exemplos. Um deles é Marcos 13:32. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso foi Jesus que falou sobre a segunda vinda dele. Se você não entender o contexto que Jesus falou, se você não entender o segredo no Evangelho de Marcos, se você não entender como Jesus se referia ao Pai e principalmente se você não entender a teologia da Trindade, você vai pensar que Jesus era só um humano e está revelando aqui que não sabe de nada. Terceiro exemplo é da teologia da prosperidade, que tem bastante base no Antigo Testamento, mas no Novo quase não tem, tirando 3 João 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aí vem o pregador transformando o evangelho numa mercadoria, num capitalismo selvagem e quer vender indulgências baseado em texto como esse, sem entender o propósito e o que realmente João quis dizer. Bom, talvez você está falando, mas Marcos, você não vai fazer essa tarefa? Eu não vou fazer não, você já tem ferramentas para começar com esses exemplos que eu dei a cavucar o texto melhor. Mas se lembre, tem que ler o texto todo. É muito difícil dar regras definitivas para uma boa hermenêutica, para uma boa interpretação bíblica. Mas nas próximas aulas a gente vai dar princípios de interpretação que se aprendeu ao longo da história, ao longo dos biblistas que tentaram entender o sentido original do texto. Também vamos estudar os gêneros para a gente entender que quando alguém usa um gênero, ele está esperando uma resposta do leitor. É importante a gente entender os princípios, o gênero, e assim a gente vai começar a mergulhar em como aterrissar depois da gente ter descoberto o sentido do texto, da carta, do evangelho, do livro de Apocalipse, começar a aterrissar para o aqui e agora. Nas próximas aulas a gente vai estudar isso, tá bom?
Deus abençoe, tem muita coisa aí para pensar, muita coisa para estudar e a gente se vê na próxima aula.